Oi, pessoal! Mais uma vez é um prazer reencontrá-los. Bem, nosso último encontro nós tratamos de diversas questões. Começamos com o conceito de administração, falamos da evolução do pensamento administrativo, falamos de Taylor, falamos de Ford, do toyotismo, do volvismo. Então, assim, agora nós vamos dar continuidade a este estudo, que eu espero que vocês estejam gostando. Vamos começar falando das funções administrativas. Quando a temática é funções e princípios da administração, logo vem à mente um dos pensadores mais conhecidos dessa questão administrativa moderna, Henri Fayol. Ele nasceu na Turquia, porém ele se estabeleceu, ele morou na França. Nós já falamos dele, ele é da escola normativista. O que é isso, Júnior? De normas, princípios, regras administrativas. Vocês se lembram que nós comentamos na primeira aula sobre as funções básicas do administrador, planejar, organizar, dirigir, controlar? Isso veio de Fayol. O objetivo da teoria de Fayol é a eficiência das organizações. E o que ele difere de Taylor? Taylor tinha seu foco na eficiência do trabalho, ou seja, do operário. E sua abordagem é a abordagem de Fayol na estrutura, em como funciona a organização. Tem até gente que fala que o Taylor pensou a organização de baixo para cima e Fayol de cima para baixo. Na visão de Fayol, as operações de uma empresa se dividem em 6 grupos que nós vamos ver a seguir: técnica, comercial, financeira, segurança, contabilidade e administrativa. Nesse modelo que ele propõe também, e também em outros que derivam dele, havia ainda outras funções, mas que podem ser resumidas em 4, que nós vamos ver agora. Fayol, ele define 5 funções importantes: a previsão, a organização, o comando, a coordenação e o controle. E o que seria essa previsão? Previsão aí está ligada à questão de planejar. Não dá para um administrador deixar as coisas acontecerem. Planejar o futuro traçando qual que é o programa de ação. O que eu devo fazer? A outra, organização, é estabelecer e gerenciar os organismos, tanto material como social da empresa. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai estar organizado? A questão do comando, que é o quê? Exercitar a organização em todos os níveis, levando a empresa a operar de forma eficiente. A coordenação, aí eu conjugo os esforços para quê? Para manter a unidade, para fazer com que haja um coordenamento que esta empresa funcione. E, por fim, o controle, que é o quê? Zelar para que tudo ocorra com regras, de acordo com aquilo que foi estabelecido, de acordo com aquilo que foi preparado. A administração, ela possui, então, 4 funções básicas que nós falamos. Olha, planejar, organizar, dirigir e controlar. Olha que interessante. Esse processo, ele é cíclico, ou seja, você vai planejar, dirigir, controlar e organizar e vai sempre estar voltando ao planejar. Nessa ordem, a respeito de determinado processo, o administrador deve, de novo, planejar, organizar, dirigir, controlar, sempre a respeito de um processo. Para quê? Para que haja uma melhoria contínua e para que haja a infinita busca de fazer o que há de melhor. Para quê? Para que você tenha uma vantagem em relação ao mercado, em relação aos concorrentes. Ou seja, planejamento é o processo de determinar os objetivos e metas que a empresa quer alcançar e também de que maneira que esses objetivos vão ser alcançados. O planejamento envolve escolher um destino, avaliar os caminhos alternativos para eu alcançar esse destino, decidir o rumo específico para esse destino, o porquê que eu quero isso, como eu quero, e o processo de planejamento, ele está estruturado em 3 perspectivas que eu quero que vocês guardem. Primeiro, o estratégico. É o planejamento do rumo de uma organização e de todos os seus componentes.
Ele direciona a missão da organização em termos de sua principal atividade. Também a questão dos resultados do planejamento estratégico incluem diretrizes amplas, gerais, para a seleção de áreas de atividades de mercado que nós devemos penetrar. Ou também, quais devemos nos retirar. O que é um planejamento? Olha, eu devo aumentar o meu negócio? Ou eu devo reduzir o meu negócio? Para que ele serve? Tem um longo horizonte de tempo e olha para o futuro. É assim que o planejamento funciona. Em termos da missão. Por que essa empresa existe? Temos também, dentro do planejamento, a questão tática. Qual que é o planejamento tático? Ele analisa as alternativas que a realização da missão tem, onde os resultados normalmente são alvos de oportunidade dentro da indústria ou mesmo dentro do mercado. Tem um período mais curto em relação ao planejamento estratégico, ou seja, o planejamento estratégico eu penso a longo prazo, 10, 15 anos. O tático não. Ele examina mais especificamente as variáveis como condição do mercado, objetivo financeiro, recurso necessário para quê? Para atingir esse objetivo. Todo o planejamento tático é feito dentro da estrutura do quê? De um plano estratégico. Então, eu tenho o plano estratégico e dentro do plano estratégico eu tenho o planejamento tático. Tenho também o planejamento operacional. Vem da palavra operação. Esse é o planejamento do dia a dia. Tem um período de tempo ainda mais curto do que o planejamento tático. E é responsável por cronogramas, por tarefas específicos. E olha que legal, os alvos são próximos, mensuráveis. Envolve gerente de cada unidade, e que serão o quê? Responsáveis pela execução, pelo como fazer. Compreenderam bem essa questão do planejamento? Então, eu tenho o planejamento estratégico, tático e operacional. Vamos passar agora para uma outra questão. Vamos falar agora da organização. O que é a organização? O processo de organizar, ele compreende as decisões que têm por finalidade atribuir as tarefas a indivíduos e grupos. Isso de modo que cada grupo tenha compromisso específico que contribui para a realização de uma tarefa maior. Vou te dar um exemplo. Se você trabalha numa loja e você está no cargo de vendedor, a sua tarefa é vender. E quando você vende, você contribui para a realização, para o crescimento maior de um plano, de um planejamento que é o crescimento da empresa. Essa questão dessa atribuição de compromissos para indivíduos, de forma que cada um saiba exatamente aquilo que faz e qual tarefa que ela tem que realizar. Ou seja, dentro da organização vai se determinar as tarefas, vai se agrupar, vai representar quais funções e como devem ser essas funções dentro da empresa. Ou seja, a própria palavra vai organizar como as coisas devem funcionar, de que maneira, qual que é o papel de cada um. Temos ainda a direção. A direção é o processo pelo qual um indivíduo ele influencia os outros a realizar os objetivos desejados. Para quê? De forma a buscar a realização da missão da empresa. Ou seja, eu vou dirigir as pessoas para que elas façam aquilo que é necessário. Dentro da organização de uma empresa, o processo de liderança tem a forma de um gerente. Esse gerente, ele influencia os subordinados para quê? Para realizar os objetivos que o comando organiza. Por isso que é importante eu ter a questão da direção. Agora, pessoal, vamos falar de um outro ponto, que é o controle. Eu sei que quando a gente vê essa palavra, a gente nem gosta muito dessa questão de controle. Mas dentro de uma empresa, o controle é essencial. Por quê? Os processos de controle, eles consistem nas ações sequenciais tomadas pela administração para estabelecer o padrão de desempenho, ou seja, para avaliar se o que foi proposto foi feito. Isso para quê? Para que eu observando o que foi feito de certo, eu continue. Para eu observando o que foi feito de errado, eu corrija.
É necessário controlar para saber, peraí, tudo que eu planejei está sendo executado? Existem 3 pontos principais no que dizem respeito à importância do controle. Primeiro, é necessário para medir e avaliar como a empresa está, ou seja, o desempenho organizacional. Segundo, é um processo dinâmico e contínuo. Não dá para você falar, eu vou avaliar só de vez em quando. Tem que estar continuamente avaliando. E terceiro, envolve toda a empresa. Não é só um setor que tem que ser controlado. Toda a empresa ela tem que ter esse mecanismo de controle. Só para vocês compreenderem o tanto que é importante esses fatores, tem um diálogo no livro, na obra, né, de Alice no País das Maravilhas, que está aí no material de vocês. Depois vocês vão dar uma lidinha só para vocês verem. Onde a Alice chega para o gato, aquela cena lá da árvore, e a Alice fala assim, por favor, você poderia me dizer que caminho devo seguir? Aí o gato responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Aí a Alice diz, bem, eu não me importo para onde eu vou. E o gato responde, então não faz diferença que caminho pegar. Por que que eu gosto muito desse texto? Porque é importante, se você, enquanto gestor, não entender, se você, enquanto parte da empresa, não entender para onde a empresa quer ir, qualquer lugar vai servir. Por isso que tem que ter planejamento, por isso que tem que ter controle, por isso é necessidade de acompanhar para onde a empresa está indo. Vamos falar agora dos princípios da administração. Vamos continuar com o FAIOL. Principalmente, gente, em nosso curso de secretariado, ele é um autor muito importante, porque ele traz exatamente a forma, as normas. Quando se fala em princípios da administração, é importante a ressalva de que são condutores e não leis, ou seja, não é possível assim uma determinação rígida quando falamos em organização, devido que há uma grande variedade de realidades, de tipos de empresa, de tamanhos de empresa, cada atividade e ainda mais em cada tempo, em cada lugar, você aí, na cidade onde você se encontra, quais tipos de empresas que tem, como as pessoas se comportam, tudo isso é diferente. Desta forma, FAIOL propôs 14 princípios, a fim de conduzir para eles a atividade administrativa. Primeiro, segundo o FAIOL, é necessário dividir o trabalho. Consiste em quê? Primeiro, na especialização das tarefas. Cada um faz uma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que atende bem, ela vai ser atendente. Eu não posso colocar ela para ser atendente para ser estoquista. Eu divido os trabalhos. Segundo, autoridade e responsabilidade. Bem, a autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar que os outros obedeçam. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas. Quando nós trabalhamos, nós devemos sim respeitar a autoridade e, dentro de um contexto aceitável, obedecer o que é proposto pela empresa. FAIOL disse isso. Temos também a questão da disciplina. A disciplina ela depende do quê? Da obediência. Aplicação, energia, comportamento e respeito àquilo que é proposto. Se na empresa não pode, por exemplo, ir de vestido, é uma norma. Então nós temos que ter a disciplina de obedecer. Temos também a questão da unidade de comando. Cada empregado deve receber ordem de apenas um superior. Este é o princípio da autoridade única. Quer ver, pessoal? Para que coisa pior do que você trabalhar num lugar que tem 2, 3 chefes? Um dá uma ordem, outro dá outra. Você fica o quê? Sem saber a quem obedecer. FAIOL falou não. Cada funcionário tem que ter um. A questão também da unidade de direção. Uma cabeça, um plano para cada conjunto de atividades. Então não adianta eu pegar um tanto de coisa para fazer. Para cada objetivo, eu tenho que ter alguém tomando posse, alguém resolvendo. 6. A subordinação dos interesses individuais pelos interesses gerais. Ou seja, os interesses gerais da empresa
devem ser superiores ao interesse da pessoa. Por quê? Ah, Júnior, não gostei disso. Veja bem, se você está trabalhando na empresa, você deve buscar atingir os objetivos da empresa. Naquele momento que você está ali, os objetivos da empresa são mais importantes do que o seu. O 7, a remuneração do pessoal. Olha, segundo o Fayol, a remuneração deve ser justa, deve buscar garantir a satisfação dos empregados e também garantir a manutenção da organização em termos de retribuição. Então, você trabalha, você recebe. Continuando, pessoal. 8, a centralização. A centralização, ela refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia. Ou seja, sabe aquela situação que você trabalha numa empresa e só o dono é que decide? Lá, a decisão é centralizada. Temos também no 9 a cadeia escalar, que é o quê? A linha de autoridade, que vai do escalão mais alto ao mais baixo. Vamos pensar assim, numa empresa que tem diretor, gerente, coordenador, operacional. Isso aqui é uma cadeia hierárquica. Temos ainda ordem. Olha que importante que o Fayol traz. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Lembra lá de sua casa? Com sua mãe ou você mesmo. Para que coisa pior do que as coisas fora do lugar? Ele fala, olha, na empresa tem que ter ordem. 11, nós temos aí a equidade. O que é isso? Tratamento de equidade é quando as pessoas são tratadas iguais. Tem que haver amabilidade, tem que haver justiça, até para que haja o alcance assim, da lealdade das pessoas. Para que sentimento pior, gente, do que a gente ser tratado de uma maneira injusta? Fayol também tratou isso. Depois, a estabilidade do pessoal. A rotatividade, ela é ruim. O que é a rotatividade? A saída e entrada de gente na empresa. Ela é ruim para a eficiência da empresa. Quanto mais tempo uma pessoa permanece no cargo, tanto melhor para a empresa, porque a pessoa vai ficando cada vez melhor. 13. Ele traz a iniciativa, que é a capacidade de visualizar um plano, de assegurar pessoalmente o seu sucesso. Ou seja, não tem essa de esperar, não. Faça seu melhor, desenvolva seu melhor. Então, vamos lá. Espírito em equipe. O 14º, o que ele quer dizer? Tem que haver harmonia, união entre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são força para a organização. É das pessoas que é possível, a partir das pessoas que é possível atingir o objetivo da organização. Muito interessante tudo isso, né, gente? E é importante para a gente perceber no nosso cotidiano de trabalho. Nós vamos mudar agora um pouco o nosso prisma e nós vamos falar de algo que continuamente está no nosso dia a dia. Nós vamos tratar de burocracia. E o que significa burocracia, gente? A burocracia, primeiro, é uma palavra que continuamente nós ficamos ouvindo na mídia, no nosso dia a dia, com as pessoas que à nossa volta. Em seu dia a dia, a palavra é usada em várias ocasiões. Já pararam para pensar nisso? Em determinados momentos. Se você, por exemplo, tem que providenciar documentos para fazer uma inscrição no curso, para comprar um imóvel, para alguma coisa nesse sentido, geralmente, quando falam o que você tem que fazer, a primeira coisa que a gente fala é: nossa, quanta burocracia. Normalmente, nós temos que passar por diversos atendentes em uma repartição para resolver o problema. E aí nós falamos, a culpa é da burocracia. Nós até nos sentimos assim desestimulados ou desistimos de fazer algo porque a gente fala, ah não, gente, é uma burocracia danada. Pessoal, olhe bem essa charge que a gente colocou para vocês aí. Olha o que ela representa. É uma mulher de pé, um homem debaixo de um tanto de papel. E aí ela fala, ó, morreu de tanta burocracia. Por quê? É o exemplo que a gente tem da questão da morosidade. Nós atribuímos esse termo de burocracia a processos morosos, demorados, as coisas difíceis, que exigem papelada, que exigem documentação.
Mas de onde será que veio esse nosso conceito? O que, de fato, que significa burocracia? Quem desenvolveu esse conceito? Vamos agora analisar melhor esse conceito. A origem do termo burocracia ela é remetida a um ministro francês no século XVIII. Ele chamava Jean-Claude Marie Vicente, que criou o termo burocracia, né? E aí ele usava o termo em francês. Para quê? Para se referir a repartições públicas. O termo ele é formado pelo termo francês bureau, que é escritório, e kratos, oriundo do grego que significava poder. Portanto, a palavra burocracia referiu-se em sua criação ao exercício do poder nos escritórios e repartições públicas. Na literatura nossa aí, o termo foi desenvolvido mantendo suas origens, porém com uma profundidade muito maior. Já não mais se referia somente à questão pública, a escritórios, mas a todos os tipos de organização. Por isso que a gente traz para a nossa aula. A contribuição de maior relevância a respeito da burocracia é do alemão Max Weber. Lembra dele lá na evolução do pensamento administrativo? Pois é. E aí ele traz o seguinte: a burocracia é o meio de transformar uma ação comunitária em uma ação societária, racionalmente ordenada. Olha para vocês verem, uma ação. Agora, já na atualidade, a organização burocrática ela é vista assim como um tipo de sistema social dominante. Por quê? Qualquer coisa que a gente vai fazer, nós percebemos um certo tipo de burocracia, um processo existente. Mas não é só a burocracia que é considerada como um modelo de sociedade. Quando nós percebemos, quando nós chegamos num lugar que nós vimos um certo ordenamento, uma ordem, nós estamos ali convivendo com a burocracia. Mas quais que são os pressupostos da burocracia? Ou seja, o que é o princípio dela? Primeiro, a questão da disciplina. Tem que haver uma disciplina, da competência técnica, das pessoas saberem o que estão fazendo, da divisão do trabalho que nós já tratamos com Taylor, tratamos com Fayol, da impessoalidade. Então, eu não vou tratar a pessoa bem só porque é meu amigo. Tem que tratar todos da mesma forma. Do sistema de procedimento, ou seja, tem que haver a forma como deve funcionar. Do sistema de norma, ou seja, os direitos e deveres são para todos. Não é para um de uma forma e para outro do outro. A clara hierarquia da autoridade, ou seja, todos têm que saber quem está subordinado a quem e o que deve ser feito. Só que nós temos também a questão das disfunções da burocracia. O que é essa disfunção? É a falta de flexibilidade. Por exemplo, vamos supor, aquele negócio que a gente chega, tem até um programa que fala isso, só passa se tiver o carimbo. Isso não é burocracia, isso é uma disfunção. Por quê? Porque não tem flexibilidade. Então, nós temos que entender o que é a burocracia e o que é uma disfunção. E como tudo, gente, nós temos as vantagens e desvantagens da burocracia. Então, vamos embora lá. E também as consequências, né, da burocracia e das disfunções no ambiente. Primeiro, as vantagens. Maior influência, em que sentido? Se você tem um controle, você sabe o que você tem que fazer. Um atendimento padronizado, todo mundo vai ser atendido de forma impessoal. Uma divisão de trabalho, a impessoalidade no relacionamento, a hierarquização da autoridade, a regra de procedimento, ou seja, quando as coisas vão acontecer, já existe regra para tudo. A questão do mérito, a especialização da administração, a previsibilidade do funcionamento. Essa questão do mérito, eu vou dar um exemplo para vocês de concurso público. Então, no concurso público, nós temos a prova e passa quem é melhor. É o mérito. E isso é um processo burocrático. Mas nós temos também a desvantagem. Quais que são? A questão da ineficiência, ou seja, às vezes não funciona. O excesso de formalismo, o excesso de pastas, de documentos, igual nós vimos na charge. A questão da despersonalização do relacionamento. Não dá para tratar todo mundo igual. Decisões muito padronizadas.
inchamento do quadro de pessoas. Tem hora que você chega no lugar, tem aquele tanto de gente. Você fala, gente, por que o povo não está trabalhando? Um alto grau de conformismo. Ou seja, as pessoas aceitam sem querer mudar. Um atendimento precário ao público, a cada um de nós. Nós podemos reparar isso. Eu também sou funcionária pública e a gente tem que perceber e tentar mudar essas questões. Nós temos as consequências das disfunções dos ambientes burocráticos. O que é uma consequência? Primeiro, o sistema fica fechado, voltando-se para si mesmo, gerando regra para beneficiar o próprio grupo. Então, assim, você já teve essa sensação, você chega lá, um protege o outro e fica tudo bem. Os funcionários, eles limitam-se apenas a cumprir normas. Não, eu sou pago para fazer isso. Sem nenhum esforço para nada mais. O exterior, ou seja, a parte de fora, é visto como ameaça. E a organização age ali, ó, tentando defender seu espaço. Isso é uma disfunção. Verifica-se também o distanciamento dos objetivos da organização, conflitos no atendimento, isso tudo gera uma insatisfação popular. Todos nós já tivemos uma experiência com isso. Então, pessoal, quando agora a gente vê um processo burocrático, a gente tem que entender como ele acontece e entender que tem vantagens e desvantagens. Vamos dar continuidade agora, mudando um pouquinho o prisma das nossas áreas da administração. Nós vamos falar agora das teorias X, Y e Z. Agora, gente, eu sei que é muita coisa, mas muita coisa legal, né? Nós vamos dar uma mudada agora e vamos aprofundar em uma outra escola da administração. Primeiro, a gente tem que compreender o seguinte. Os administradores, eles dirigem as organizações e adotam determinados estilos de gestão. Você vai lembrar aí que tem chefe que é melhor, tem chefe que briga mais, cada um é de um jeito. A escolha do estilo que o administrador adota depende de quê? De suas convicções pessoais, a respeito de quem é o homem, de como o homem se comporta, do que esperar de cada homem. Então, nós vamos começar com um pensador chamado Douglas MacGregor. Ele desenvolveu o estilo das teorias, a teoria X e Y. O que ele fez? Ele dividiu o homem em homem X e homem Y. É bem simples essa teoria. Por que você está me mostrando isso, Júnior? Para você tentar ver quais são os estilos de pessoas que a gente convive. Então, assim, o que é a característica do homem X? Bem, são pessoas indolentes. E aí, olha o que o MacGregor fala. O homem X, ele é preguiçoso, ele evita o trabalho. Ou seja, só trabalham se tiver alguém em cima. Só trabalha pensando no dinheiro. Não tem aquela questão assim de, eu vou fazer. O homem X não tem isso. Falta ambição. O homem X não gosta de responsabilidade e prefere o quê? Prefere ser dirigido, prefere ter alguém dando ordens. Geralmente, elas só preocupam com o quê? Com o objetivo seu, com o objetivo pessoal. Essas pessoas ainda resistem à mudança. Essas pessoas, elas querem o quê? Segurança, mas assim, não querem assumir risco nenhum. Ela quer ir lá fazer o trabalho dela e ir embora. Outra característica, são pessoas dependentes. Precisam de quem dirija, de quem controle, de quem diga exatamente o que tem que fazer. Sua dependência torna essas pessoas incapazes de se autocontrolar, de ter uma disciplina, de se organizar. A partir dessas preconcepções da teoria X, a gente pressupõe um estilo de gestão. Então, assim, que tipo de gestão que eu tenho que ter para gerir as pessoas que são desse jeito? Uma gestão dura, autoritária, rígida, aquela pessoa que controla cada passo do seu empregado, aquela pessoa que controla o modo de agir, que está de em cima para definir se está certo, se está errado. É exatamente a teoria X. Já a teoria Y, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela baseia-se na motivação para lidar com as pessoas. Ela é quase que o oposto. Então, assim, quais que são as características? Primeiro, ela parte do princípio que as pessoas
não são infelizes por trabalhar. As pessoas gostam de trabalhar. As pessoas, segundo essa teoria, não são passivas, não são resistentes à empresa. Na realidade, as pessoas gostam, elas podem se tornar parte da empresa, assim como resultado também de alguma coisa positiva para a empresa. Segundo essa teoria, as pessoas, elas têm motivação, elas têm potencial de desenvolver, capacidade de assumir responsabilidade. Essas pessoas da teoria Y, elas aceitam e procuram a responsabilidade. Não existe nas pessoas Y a falta de ambição. Não existe a preocupação só consigo mesmo e com sua segurança. Essas pessoas, elas entendem que a segurança delas vai decorrer do seu próprio comportamento. Olha que interessante. Além disso, essa teoria Y, nós temos aí a capacidade da imaginação, da criatividade, da solução, da busca de solução de problemas empresariais. Essa é uma característica das pessoas. Temos também a questão das potencialidades intelectuais das pessoas. Então, assim, essas pessoas, elas têm capacidades que são apenas utilizadas pela empresa e que elas podem produzir mais. Ao contrário da X, a teoria Y, ela retrata um estilo de gestão mais dinâmico, um estilo que considera o ser humano como um elemento que agrega, como um elemento que participa, como um elemento importante na organização. A partir desse reconhecimento, ele busca fornecer condições de desenvolvimento, condições para que esse funcionário ele continue a crescer, ele continue a desenvolver dentro da organização. Percebem a diferença? Vamos lá. Temos ainda a teoria Z, que não foi desenvolvida por McGregor. Esta foi apresentada pelo Uchi. E aí, o que ela fala? Com uma distinção complementar da teoria X e Y, a principal coisa da teoria Z é a confiança. Ô, palavra difícil, gente. Para o Uchi, as palavras confiança e produtividade, elas estão, ligadas. Veja algumas características desse tipo. Primeiro, a questão da confiança e produtividade, elas andam de mão dadas. A sutileza, o cuidado nas relações interpessoais. Os relacionamentos entre as pessoas são sempre complexos. Repare, tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta. E estão em mudança e devem ser compreendidos em profundidade. E aí o Uchi fala, olha, deve ser compreendido pelo supervisor para que este encontre a melhor maneira de formar equipe. Outro ponto da teoria Z, o trabalho em grupo. Também na abordagem da tomada de decisão. Não dá para um só tomar decisão. Vamos juntar essas pessoas. Tem que haver uma abordagem de consenso. Por quê? Porque produz decisões mais criativas, com implantação mais efetiva. Por quê? Porque as pessoas estão atuando junto. Agora, a partir dos elementos apontados pela teoria X, Y e Z, nós podemos agora juntos começar a perceber que a resposta dos trabalhadores a cada um do estilo de gestão é diferente. Então, assim, o trabalhador que tem um tipo de gestão X, ele reage diferente do Y, que reage do Z. E nós podemos também começar a perceber que cada um vai responder de maneira diferente a esse tipo. A partir de agora, gente, vocês poderão buscar e saber onde vocês trabalham, qual que é o tipo de gestão. Como é que vocês percebem o ambiente onde vocês trabalham, o ambiente onde vocês atuam. Será que está mais voltada para a teoria X, para a teoria Y, para a teoria Z? Vamos começar a perceber isso? Mas vamos dar continuidade que tem mais novidade. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho dessa pirâmide. E essa pirâmide é a pirâmide das necessidades desenvolvida por um pensador muito interessante, um psicólogo chamado Abraham Maslow. Ela foi desenvolvida no início da década de 40, que ele desenvolveu essa pirâmide chamada pirâmide da hierarquia das necessidades.
E aí, a partir desse estudo, que nós começamos a falar da motivação. Mas aí, gente, para a gente explicar essa pirâmide, quais que são, afinal, as necessidades das pessoas? Maslow considera alguns tipos de necessidades e as coloca, como vocês estão vendo, em uma hierarquia, que aí nós temos de baixo para cima. E aí, o Maslow, ele defende que não há como eu inverter essas necessidades. Maslow afirma que há uma tendência, na maioria das pessoas, em considerar mais importante as necessidades que estão aqui, ó, embaixo da pirâmide, ou seja, de baixo para cima. E aí ele fala o seguinte: após eu atender às necessidades fisiológicas, eu vou atender às necessidades de segurança, sociais, estimas e de autorrealização. Então, é cada etapa. Eu só vou mudar para a de segurança depois que eu atender às necessidades básicas. Quando eu tiver atendido às necessidades básicas e de segurança, eu atendo a social. Quando eu atender a social, aí sim eu vou para a estima e cada uma sucessivamente. Então, eu tenho que entender que, na perspectiva de Maslow, cada necessidade ela vai sendo atendida na medida em que as demais já foram, finalizando, como vocês podem ver, com a autorrealização. Mas nós vamos agora explicar uma por uma para ficar mais fácil. Vamos começar com as necessidades fisiológicas. A necessidade fisiológica, como vocês podem ver, vem nas necessidades de se manter vivo. Então, vocês podem observar que nós colocamos aqui, olha, comer, beber, dormir, são necessidades que você tem, que você necessita atender para você se manter. Então, assim, é uma necessidade que você tem que atender para você mudar, segundo Maslow, a pirâmide. Então, a primeira coisa que você tem que atender é a necessidade fisiológica. Primeiro, eu vou me manter vivo. Eu preciso me manter vivo. Eu preciso comer, eu preciso dormir. Então, vamos lá. Vamos agora, gente, compreendida a questão da necessidade fisiológica, vamos falar da necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança, eu quero que vocês reflitam o seguinte: essa segurança tanto é o sentir-se seguro. Então, olha, se eu já comi, eu agora quero um lugar para eu me sentir seguro. Por isso que a gente coloca chave na porta, coloca grade. E temos também a questão da segurança financeira. Então, eu busco me sentir seguro quando eu trabalho. Para que pior do que você virar e falar assim, ó, estão despedindo as pessoas e você busca saber de fato, olha, eu tenho risco de ser mandado embora, então a necessidade de segurança ela vem após a necessidade fisiológica. Vamos seguir, pessoal. Temos também a necessidade social. O que é a necessidade social? Vocês já ouviram a expressão, ninguém vive sozinho. Nós sempre estamos buscando grupos, nós estamos buscando relacionamentos. Então, se eu atendi a minha necessidade fisiológica, se eu atendi a minha necessidade de segurança, eu vou procurar grupos para fazer parte. É por isso, pessoal, Maslow foi muito feliz na sua teoria, que a gente busca grupos. Se eu pedir agora aí, dividam-se em grupos, você já sabe com quem você vai fazer grupo? Você já busca as pessoas que têm mais a ver com a sua forma, com o seu jeito de trabalhar. Então, essa necessidade social é de estar na sociedade. Seguida pela necessidade social, eu tenho a necessidade de estima, ou também status. Essa necessidade de estima é de se sentir prestigiado, é de você conseguir as coisas agora mesmo. Se você parar para pensar, poxa, eu estou fazendo um curso, daqui a pouco eu estou formando. Você faz isso por você, pela sua estima, para você ter uma formação, para você se qualificar. Então você está aqui, ó, você está nesse nível aqui, ó, a busca pela estima. Que legal, conseguem perceber? Em seguida, pela questão da estima, nós temos aí a questão final da autorrealização.
Quando eu me autorrealizo, aqueles projetos, aquele sonho, aquela objetivo que você coloca e que você fala, olha, eu vou alcançar, ele está na autorrealização. E você pode me perguntar assim, Juni, mas todo mundo passa por todas essas etapas? A maioria das pessoas passa, outros não. Tem aquelas pessoas que a gente conhece que fica assim, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E Maslow coloca brilhantemente a questão da autorrealização para que a gente, da autorrealização não, da pirâmide, para que a gente se observe. Onde nós nos encontramos nessa pirâmide? Em que momento da minha vida eu estou agora? O que eu estou fazendo para o quê? Para me autorrealizar. Muito legal essa matéria, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando. Olha, hoje nós temos a nossa primeira atividade prática. E eu quero pedir encarecidamente o empenho de todos vocês. Porque assim, a gente prepara a atividade, mas para que ela fique legal, depende do esforço de todo mundo aí participar. O tutor de vocês já está com orientação. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar lá na nossa primeira aula para a gente tratar de todas as escolas. Gente, aproveita esse momento aí. Eu estou repetindo porque é muito importante esse momento que vocês estão aí. Aproveitem para ampliar os conhecimentos. Espero que vocês gostem da atividade. Não se esqueçam de participar dos fóruns. Tudo foi feito para que a gente possa estar juntos, para que a gente possa estar mais próximo. Sucesso para vocês aí. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.